sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Yasmin e no vídeo de hoje nós estaremos no terceiro, tecnicamente o quarto, mas terceiro episódio da série Os Deuses Vieram do Céu. Então, faz tempo que eu não gravo um vídeo, eu tô meio animada, achei animada demais, enfim. Eu sei que faz tempo, novamente, eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeos, mas vocês podem esperar porque provavelmente na próxima semana eu vou estar preparando um episódio sobre outra série nova sobre o Caibalion. Vou fazer uma série sobre o Caibalion explicando um episodinho pra cada lei, fazendo uma resuminho. Vai ser bem divertido, eu vou continuar trazendo tópicos interessantes e a gente vai continuar fazendo com esse canal. Porque, meu Deus, isso aqui me dá uma vontade de viver. Eu tô sendo séria. Enfim, vamos começar aqui. O tópico de hoje são: eram realmente os deuses astronautas? Hoje nós vamos tocar nesse tópico um pouco complicado, um pouco polêmico, como toda essa série está sendo. Mas, novamente, eu estou apresentando esse livro, tudo isso é apenas uma teoria, né? Baseada em alguns fatos e algumas coisas que nós encontramos. Enfim, se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser acreditar, não acredite. E faça o que você quiser com isso. Novamente, esse é uma coisa que eu estou agregando conhecimento. E você faz o que quiser com esse conhecimento. Que se quiser só se divertir, ouvindo minha voz, sei lá, falando sobre essas coisas, mitologia, eu acho bem interessante. Mas você faz o que você quiser. Enfim, vamos começar logo esse vídeo, né? O tópico de hoje: como os deuses eram capazes de voar pelos céus? Então, no episódio passado, onde eu falei sobre a história dos deuses, eu falei bastante sobre como os deuses faziam viagens aéreas e como eles também usavam espécies de asas mecânicas para poder voar pelos céus e coisas assim. Sim, eu já falei que vai ser bem doido, né? Mas enfim. Mas eu não falei exatamente como eles faziam para chegar aos céus, como eles ascendiam aos céus, entendeu? Como eles viajavam para os céus, como eles iam para a casa de Anu, que ficava nos céus. Então, nessa teoria, também explicada no livro do 12º Planeta, e também bastante num livro bem conhecido chamado Eram os Deuses Astronautas, que é o tópico de hoje. Faremos esta mesma pergunta: os deuses eram realmente astronautas? Novamente, vamos usar aquelas tábuas de argila, né? Muitas tábuas de argila, muitos textos, coisa doida lá dos sumérios foram traduzidos e eles relatavam essas viagens espaciais. Os deuses usavam uma espécie de objeto chamado Mu. Então, o Mu era um objeto formado tipo um obelisco meio arredondado, tipo aqueles obeliscos que tem, que é uma... É tipo isso aqui, ó. Tipo um formato mais ou menos assim, só que arredondado, assim, sabe? Tipo um menino lá do Asterix e Obelix. Enfim, esse é o meu melhor exemplo. Eram objetos com esse formato, um formato obelisco arredondado que os deuses utilizavam para viajar pela Terra. Então, eu tenho algumas imagens sobre isso. Pra mostrar como esse é um Mu, eu tenho essa imagem que é uma moeda suméria, onde o Mu ele tá aqui em cima de uma base de madeira, aqui, não de madeira, não, mas uma base, que esse aqui é o Mu, e ele tá em cima de uma base uma base, que poderia ser uma base para lançamento espacial que nem os foguetes têm, né, de acordo com essa teoria. Eu acho que eu tenho mais, aqui, tem um outro, meu Deus, um outro Muzinho aqui, um aqui, e tem outro voando aqui no céu, o que é bem bizarro. E também tem mais um voando aqui no... Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. Ele tá até lançando uma fumacinha aqui, ó. Uma fumacinha, um fogo. Que é bem estranho, imagina, tu tá olhando as tábuas sumérias, tem os fazendeiros, tem uns cavalos. Do nada tem um foguete no céu. É basicamente isso. Enfim, começando a falar sobre o Mu, eu vou mostrar uma passagem então que fala, já que parece meio doido isso aqui, né? Uma passagem de um texto sumério que fala sobre a viagem da deusa Inanna com o Mu, com seu Mu, né? Abre aspas. Dama do céu, ela veste o traje do céu. Com coragem, ela ascende em direção ao céu. Sobre todas as terras povoadas, ela voa em seu Mu. Dama que em seu Mu, nas alturas do céu, alegremente voa. Sobre todos os cemitérios, ela voa em seu Mu. Eu quase consegui fazer certinho, né? Mas é basicamente isso.
Então, nós também podemos ver, esse texto ele fala, além de um Mu, que ela usa para viajar nos céus, esse texto também fala que ela usa um certo traje espacial. Esse traje espacial, ele é abordado, deixa eu ver onde que ele é abordado. Ele é mostrado em uma retratação de uma estátua da deusa Inanna. Essa estátua que mostra ela usando o seu traje espacial. Basicamente isso. Que dá pra ver que tipo, ela tá usando tipo, um capacete bem estranho, ela tá segurando um jarro nas mãos, só que não parece muito bem com um jarro porque ele é muito, muito grosso e o buraco assim, é bem estranho, assim, sabe, essa roupa dela. Porque não parece uma roupa tradicional. Tanto que tem um texto que fala sobre isso. E nós podemos destacar o capacete dela, que ele se chama Shugaha. Se você não tá, tipo assim, a roupa é estranha. Ok, a roupa é estranha. Mas um texto fala sobre a roupa dela e também fala do capacete dela, que se chama Shugaha. Bem estranho esse nome. Que literalmente significa aquilo que faz ir longe no universo. Ou seja, é um capacete espacial. Basicamente. Enfim. Eu me sinto muito doida falando sobre essas coisas, porque é uns assuntos muito, muito doidos de teoria da conspiração, umas coisas assim. Mas, sei lá, tá escrito, né? Eu tô contando. Mais disso depois. Então, a palavra Mu. A palavra Mu é traduzida como aquele que sobe em linha reta, alturas ou fogo, comando ou aquilo pelo que alguém é lembrado. Ou seja, nós poderíamos pensar aquilo pelo que alguém é lembrado como se fosse um nome. Essa última tradução ela pode confundir bastante as coisas, porque é uma das traduções da palavra Mu incompreendida pelos estudiosos. Porque a palavra Mu ela não significa um nome, mas sim um objeto pelo que alguém é lembrado. Não exatamente, tipo assim, é algo pelo que alguém é lembrado, mas não realmente significa um nome. No contexto de todos os textos, Mu realmente é um objeto, é alguma coisa, é tipo, os deuses fazem aquilo com Mu, então Mu é um objeto, não é um nome. Essa tradução ela foi adotada na transcrição do conto da Bíblia, como é que é o nome? A Torre de Babilônia, onde falavam que os humanos eles queriam conquistar uma identidade, ter um nome próprio. Só que, na verdade, se a gente levar isso aqui pro literal, porque traduzindo o Mu não pra nome, mas pra nave espacial, a gente consegue ter uma total reviravolta nessa história. Deixa eu pegar aqui o texto. É bem interessante isso aqui. Porque é bem coisa de doido. Enfim, aqui. Vamos construir uma cidade para nós, e uma torre cujo topo alcançará os céus, e vamos fazer um Shen para nós. Se você não sabe, Shen é a mesma coisa que Mu. Para que não fiquemos espalhados na face da terra, ou seja, não é um nome. Os humanos eles queriam construir uma nave, literalmente que alcançará os céus, para não ficar espalhados na face da terra. Ou seja, eles queriam voar para longe. E daí tem um pouco mais de contexto na história. Basicamente que um dos deuses, né, não sei qual deus, mas fala que, né, esse plano não agradou Deus, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão haviam erguido, os humanos. E ele disse: observai, todos são como um único povo com uma única língua, e este é apenas o começo das realizações deles. Agora tudo que eles planejavam fazer não será mais impossível para eles. E depois tem mais texto, e eu não vou ler tudo isso aqui, mas é basicamente isso. Eles queriam construir uma nave, porque deu pra perceber bastante que uma torre que alcançará os céus, pra não ficar espalhados na face da terra, é uma coisa bem estranha. Tipo assim, por que eu ia querer um nome pra não ficar espalhado na face da terra? Enfim, basicamente isso. O que é bem bizarro. Então, esse erro de tradução da palavra Mu, ou Shen, né, que significa a mesma palavra, é até bastante compreendido. Como eu falei antes, Mu era considerado um nome, mas na verdade, de acordo com os textos, ele na verdade é um objeto de verdade. Mas então por que teve esse erro de tradução? Então, antigamente eles faziam estátuas de deuses retratados dentro de Mus. Eu tenho uma imagem aqui. Eles eram retratados dentro de Mus. Tipo, metade do Mu cortado, né? Ele tava dentro do Mu. Do Shen, da navezinha.
aqui 2 imagens sobre isso, né? Esses objetos aqui, essas estátuas, eles eram usadas como objetos de adoração dos deuses. Por quê? Uma pessoa ela não podia ir pro templo desse tal deus, não podia viajar até lá, então ela comprava, ela fazia uma estátua pequenininha do deus para ela poder adorar o deus na própria casa dela. Então, assim, se algum dia os deuses fossem esquecidos, era importante que pelo menos os seus nomes fossem lembrados. Porque os seus mus, as suas naves, porque eles estavam dentro dessas naves, dentro desses objetos. E uma coisa bem interessante que não tá no livro, mas é que eu olhei bastante, e esses mus, esses deuses, essas imagens dentro desses mus, parecem muito com uma imagem de uma capela, sabe? Deuses santinhos assim que ficam dentro das capelas. É muito isso, e a gente usa também como imagem de adoração desses santos e coisas assim. É bem interessante, na verdade. Enfim. Eu tenho mais uma prova sobre o termo mu. Deixa eu ver o que tem escrito aqui, que eu nem lembro. Ai. Gente do céu. Temos mais uma tradução e mais um parágrafo que eu vou listar aqui. A persistência das traduções bíblicas em empregar nome, sempre que se depara com Shem, a palavra Shem, tem ignorado um estudo perspicaz publicado há mais de um século por G.M. Redslob, em um estudo aqui que eu não sei falar aqui em alemão. Desculpa. No qual ele corretamente indica que o termo Shem e o termo Shamaim, ou céu, derivam da raiz Shamá, que significa aquilo que está apontado para o céu. Quando o Antigo Testamento revela que o rei Davi construiu um Shem para marcar sua vitória sobre o arameus, Redslob, que é o cara que está estudando, né, disse que ele não construiu um nome, mas montou um monumento apontado para o céu. Então, já tem esse estudo há mais de um século sobre esse cara que realmente ele viu que não é um nome, essa palavra, literalmente a essência da tradução dessa palavra significa buzina. A essência dessa palavra significa aquele que sobe aos céus. Fogo, controle, comando, aquilo pelo que alguém é lembrado, então não é um nome. Realmente, tipo assim, a gente pegar é literalmente tu traduzir uma palavra grega pra outra palavra que não tem nada a ver no português, sacou? É a mesma coisa, certinho, assim, tipo, o cara... Enfim. Vou continuar falando? E eu vou falar pro caramba. Mas vamos continuar. Então, vou continuar. Porque pode parecer mesmo que eu tô falando um pouco de bobagem aqui nessas coisas, porque é bem estranho tu falar, cara, é uma nave espacial que os caras tinham há muitos mil anos atrás. Muitos mil anos, nem eu sei quantos mil anos atrás, assim. Sumérios, não, eu não sei, desculpe. Mas pode realmente parecer que eu tô falando bobagem. Só que isso talvez possa ser verdade. Peraí, eu escrevi um texto falando isso. Eu tento deixar as coisas espontâneas, né? Pode realmente parecer que eu tô falando bobagem. Mas, ou isso pode ser... Mas, ou isso possa ser verdade... Ou somos muito bons em contar histórias que seguem uma linha por diferentes autores anônimos, tipo muitas pessoas diferentes contaram a mesma história, e ainda por cima sobre histórias fantasiosas e imaginárias que não poderiam acontecer naquela época, nem podiam ser imaginadas, e eles estão realmente falando como se isso fosse verdade, entendeu? E são as únicas, tipo, as tábuas só falam sobre essas coisas, basicamente. E tem todos os estudos dos sumérios serem muito bons em todas as ciências e coisas incríveis, sabe? Mas, tipo assim, se a gente pensar, essas histórias que estão nas tábuas, elas foram convertidas e ainda por cima colocadas na Bíblia. Então, um papo controverso. Ou isso talvez seja verdade, ou milhões de pessoas podem estar acreditando em meias verdades que estão na Bíblia. E olha, eu não quero ofender ninguém, mas pensando dessa forma, milhões de pessoas acreditam em meias verdades. Eu não tô aqui pra enfiar isso na sua cabeça dizendo que isso são fatos refutáveis, porque tudo é refutável. Toda ciência pode ser desconstruída com estudos mais precisos e conhecimentos novos baseados em mais estudos.
Eu só tô aqui porque eu quero compartilhar esse livro. O conhecimento, a sabedoria que tem nesse livro. E eu quero que você saia desse pensamento. O meu objetivo é tentar ajudar as pessoas a sair desse pensamento padrão. E começar a se questionar, começar a questionar o mundo, começar a questionar tudo que você acredita. Porque essa é a base do realmente o verdadeiro conhecimento. Tu não acredita em uma coisa, tu não acredita em física quântica, tu não acredita nisso. Tu acredita em você mesmo. Você acredita que... Nossa, eu perdi a linha de raciocínio. Você acredita que tudo pode ser refutável. É tipo Nietzsche. Nietzsche, o cara, ele só desconstruía tudo. Tudo que era argumento, ele desconstruía. Basicamente isso. Eu quero que isso seja um padrão nessa vida, sacou? Porque eu tenho vivido isso. Desconstruir tudo. Nada é verdade. E eu tô me saindo muito bem. Tô brincando. Enfim. Talvez, então, como eu sempre digo, isso pode virar uma chave na sua cabeça. Você pode ter alguma ideia, ou que você ligue alguns pontos dentro da sua cabeça, pois esse é o meu objetivo aqui, agregar conhecimento, não importando o que seja. Assuntos que eu gosto é o que eu falo aqui, né? Te agregar, ajudar, ensinar, te conceber conhecimento e sabedoria através da minha experiência e de outros, como através desses livros, através de pesquisas aprofundadas e julgamentos. Mas o que você faz com essas informações é com você. Use como você quiser, sabe? Só não use isso pra machucar os outros, claro. Porque provavelmente você tá assistindo meu vídeo por alguma razão. E eu já agradeço bastante, você tá me ajudando bastante com isso, porque... Ai... É muito bom fazer vídeo, mas dá muito trabalho, cara. Não muito trabalho, é que eu tenho problema de fazer as coisas. Enfim. Antes que esse vídeo tenha meia hora. Esse é o meu objetivo aqui. E eu só queria dar essa mensagem no meio disso.